Boa noite, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Miquelina Santana. Eu sempre costumo ministrar uma palavra, da paz do Senhor para o coração dos irmãos. E hoje eu vou estar deixando uma palavra aqui para a meditação de vocês, que se encontra em Mateus, versículo 10. Vou ler alguns versículos e vou falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Vou ler aqui a partir do versículo 16 do 10 de Mateus. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sírios e vos açoitará nas suas sinagogas. E sereis até conduzido à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha, e aos gentios. Mas quando vos entregares, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Palavra forte, né? Eu estava meditando nessa palavra e eu comecei, meditar, me aprofundar nesse tema, né? No qual a palavra fala aqui: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, como já assistiram, já ouviram como funciona lobos. Lobos, eles andam em manadas, eles andam em grupos, procurando presas a qual vai tragar. E aqui a palavra fala que, o Senhor fala que nos envia como ovelha no meio de lobos. O que é que isso quer falar comigo e contigo? Que o Senhor, Ele fala que Ele vai nos enviar no meio de muitas pessoas, no qual ali tentarão contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida familiar, contra a nossa vida pessoal, para tentar nos tirar da presença do Senhor. Mas o Senhor fala que Ele nos envia como ovelha. E o que não me chama a atenção é que a ovelha, a palavra do Senhor fala que a ovelha, ela ouve a voz do Pai e a segue. Quem realmente é ovelha do Senhor, mesmo que ele esteja no meio do perigo, mesmo que ele esteja no meio, correndo risco de vida, ele não vai sair fora do centro da vontade do Senhor, porque ele é ovelha, ele ouve a voz do Senhor. E ele sabe que o Senhor ele guarda, que o Senhor ele cuida, que o Senhor ele livra, mesmo que muitas vezes a gente venha estar no meio de lobos. O lobos aqui representa aquelas pessoas que se levantam, usadas pelo adversário de nossas vidas, contra a minha e contra a tua vida. E o Senhor ele nos dá um exemplo aqui, ele fala que nos envia como ovelha. E a ovelha, quando ela ouve a voz do Pai, ela segue. Aquilo que o Senhor falar, para você falar, você vai falar, porque você é ovelha. Ovelha representa filhos e filhas do Senhor. E aqui a palavra do Senhor também fala, eis que envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente. Como assim prudente como a serpente, irmã? Você já prestou a serpente como é que ela é? Se ela tiver de rastejar, ela se rasteja. Ela é surda. Porém, ela tem as táticas dela perceber quando ela está em perigo. E ela tem as defesas dela. A cobra, ela tem um dom de se camuflar, ou seja, de ficar invisível em muitos lugares. Tanto que às vezes ela ataca sem que a pessoa que foi atacada saiba. Ou seja, quando a palavra fala que nós temos que ser igual serpente, ela é surda. Muitas vezes, irmãos, nós temos que nos fazer de surdo. Temos que tapar o nosso ouvido para muitas coisas, para coisas que não têm agradado ao Senhor. Às vezes a gente entra em rodas de conversas no qual o diálogo não é santo. Então, muitas vezes, nesse lugar, nós temos que ser prudente como a serpente. E temos que ser simples como a pomba. Qual a diferença da cobra, da serpente e da pomba? É que a cobra, ela se defende na terra, no chão. A pomba, a maior defesa dela é quando ela tá voando, porque ali pode vir uma águia atacar, pode vir algum ser, para atacar algum ser que ali ela vai servir de presa para aquele ser, e ali ela se defende.
Ela tá assim no chão, você olha ela, ninguém dá nada por ela, por a pomba. Mas ela tem simboliza algo assim de calmaria, sabe? Não sei se vocês pensam como eu. Quando eu vejo o pombo, de todos os pássaros que eu vejo o pombo, eu vejo ele mais calmo. De todas as aves, o pombo para mim representa calmaria, representa paz. Então que nós venhamos aprender, gente, a apaziguar situações. Que nós venhamos ser como pombas, simples, humilde. Que nós venhamos ser prudente como serpente. Que nós venhamos tapar os nossos ouvidos para coisas que muitas vezes têm desagradado ao Senhor. Que muitas vezes quando nós estiver, seja lá na faculdade, seja no nosso trabalho, seja numa festa, no meio dos amigos, que nós venhamos tapar os nossos ouvidos para não dar ouvido para coisas que não desagradam, que têm desagradado ao Senhor. Que nós venhamos emprestar nossos ouvidos só para coisas boas, para coisas sãs. Vamos ser prudentes, vamos vigiar, vamos nos aquartelar. E uma coisa que me chama a atenção também é que a serpente, ela tem um antídoto, o veneno dela na língua. Só que ela controla esse veneno, ela só solta quando ela se sente ameaçada. Eu não estou dizendo que você tem que soltar teu veneno quando você se sente ameaçado, não, mas o veneno, a língua que representa, que nós devemos vigiar. Que nós devemos vigiar muitas vezes com o que nós falamos. Porque muitas vezes nós estamos construindo na mente das pessoas uma imagem diferente daquilo que elas esperam de nós. Que muitas vezes o mundo, gente, o mundo eles nos vê de uma forma. O crente ele tem que ser certinho, ele tem que ser honesto, ele não pode falhar. Então que a gente venha vigiar com nossos erros, com as nossas falhas no meio dos ímpios. Que nós venhamos procurar ser o mais correto possível para que o inimigo ele não venha nos apontar, depois dizer, olha, não é o crente, não é a crente. Que nós venhamos fazer a diferença no meio da multidão, que nós não venhamos se enguaiar com o mundo, mas que nós venhamos fazer a diferença no meio desse mundo. E que através da minha e da tua vida, muitas pessoas venham ser alcançadas, venham ser tocadas pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Então que nós venhamos ser o que a palavra do Senhor fala. Aqui fala, e sereis conduzido na presença de governadores e dos reis por causa de mim, por causa do Evangelho do Senhor, para que sirva de testemunha a eles e aos gentios, que nós venhamos servir de testemunha do Senhor aos gentios, no meio do gentio, no meio das pessoas, no meio dos nossos subordinados, no meio daqueles que estão acima da gente aqui, ou seja, do chefe, do patrão, sei lá, de alguma pessoa que esteja acima de você. Aí aqui também a palavra fala, mas quando vos entregares, quando nos entregares, não vos cuidados como eu o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vós sereis ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Ou seja, nós não devemos nos preocupar, irmãos, com palavras, com o que vamos falar. Nós devemos dar lugar ao Senhor, porque o Senhor ele vai nos direcionar. Ou seja, nós não temos que preparar a palavra, mas sim ser preparada pela palavra, para que quando nós viemos abrir as nossas bocas, nós venhamos saber o que nós vamos falar. Porque uma palavra, irmão, muda todo o roteiro, todo o ambiente. Se a palavra for santa, ela vai santificar aquele ambiente. Se a palavra ela for torpe, ela vai deixar o ambiente sujo. Ela vai deixar um ambiente contendoso, ela vai deixar dúvidas ao nosso respeito, sobre o que nós seguimos, o que nós realmente somos. Que nós venhamos viver, irmãos, a palavra. Nós não venhamos só pregar, mas venhamos viver a palavra. Que nós venhamos nos deixar ser guiados pela unção do Espírito Santo. Que nós venhamos deixar o Espírito Santo falar através da nossa boca. Que nós venhamos emprestar a boca para o Espírito Santo do Senhor, que nós vamos santificar o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser, para que quando o Senhor nos enviar no meio dos gentis, no meio dos grandes, nós viemos lá fazer a diferença. E através da nossa vida, muitas vidas venham ser tocadas, assim como foi com Naamã. Naamã era rei. Ele era um rei, que ele era rico, ele tinha riqueza, ele tinha muita riqueza, mas Naamã era leproso. Mas através de uma menina, a palavra nos revela uma menina, não fala se ela era adolescente, se ela era criança, mas fala que uma menina foi levada a cativo na casa de Naamã. E essa menina, o Senhor usou a boca dela para dizer que se o Senhor dela, que na ocasião era Naamã, fosse de encontro com o Senhor, ele seria curado. E ali Naamã foi, mas antes Naamã mandou uma carta querendo negociar com o rei a cura dele.
Só que não era daquele jeito. O que é que foi orientado que Naamã fizesse? Que ele mergulhasse 10 vezes mais, ou seja, que Naamã vencesse o orgulho dele. Muitas vezes o que nós precisamos, irmão, é vencer o nosso orgulho e fazer aquilo que o Senhor tem colocado na nossa boca, fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, fazer aquilo que o Senhor tem mandado, que nós tem que fazer, que o Espírito Santo tem nos orientado. Vigiar, ser prudente, viver em vigilância, vigiar com o nosso pensamento, vigiar com o nosso modo de falar, vigiar com o nosso modo de agir e deixar com que o Espírito Santo tome o controle da nossa vida e da nossa boca, porque quando o Espírito Santo do Senhor fala através da nossa boca, muda, tudo se transforma, tudo começa a ter sentido. Aquilo que não tinha sentido antes, quando a palavra do Senhor ela vem, ela é plantada, ela começa a ter sentido, ela começa a ter mudança. Então que nós venhamos fazer, irmãos, a vontade do Senhor. Que nós, quando o Senhor nos enviar no meio de pessoas perversas, ou seja, aqui o lobos representava perseguidores. Lobos representavam perseguidores. Quando nós estiver no meio de perseguidores, que nós venhamos, irmãos, vigiar e continuarmos como ovelhas. Ovelhas, ela ouve a palavra do Pai e os obedece e os pratica. Então que nós, quando nós estiver no meio do perigo, nós não venha questionar, nós não venhamos murmurar, nós não venha usar nossa boca para dizer, mas Senhor, por que no meio dos ímpios? Não, mas nós venha crer que o Senhor, Ele tem saída para tudo em nossas vidas. Que jamais o Senhor desampara a minha e a tua vida. Que o Senhor, quando Ele nos manda a qualquer lugar fazer algo, Ele se responsabiliza por mim, pela minha e pela tua vida. E Ele quem vai nos direcionar o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer e de que forma nós devemos agir. Que nós venhamos aprender, irmãos, a ser prudente como serpente e simples como pomba. Porque isso vai fazer toda a diferença. Aonde nós for, aonde o Senhor nos enviar, o Senhor Ele vai nos usar. O Senhor Ele vai usar a nossa boca, o Senhor Ele vai mudar a nossa vida e através da nossa vida Ele vai mudar outras vidas. Amém, irmãos? É só até aqui que eu vou estar deixando para os irmãos. Que nós venhamos aprender a ser prudente como a serpente e simples como pomba. Que nós, quando estiver no meio de lobos, nós venhamos ser ovelhas, mas ovelhas de verdade. Ovelha, ela é guiada por Deus. Ovelha, ela é direcionada pela palavra do Senhor. Ovelha, ela ouve o que o Senhor tem a dizer para poder transmitir para quem está à frente dela. Amém? É só até aqui que eu vou deixar. Vamos aprender a ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Vamos aprender a ouvir mais. Vamos aprender a pôr em prática aquilo que o Senhor tem colocado, aquela responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre nossas mãos. Vamos aprender a ser verdadeiros filhos, verdadeiras filhas, verdadeiras ovelhas do Senhor. Amém, irmão? É só até aqui que eu vou estar deixando. E espero que essa palavra venha de encontrar venha de encontrar a minha vida, mas que vá também de encontrar a tua vida e venha fazer sentido, que venha mudar o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Que a partir de hoje nós venha fazer aquilo, seja lá onde nós for, mesmo que nós estejamos no meio de perigo, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Se nós vamos falar aquilo que o Senhor colocar na nossa boca, que o Espírito Santo do Senhor colocar a nossa boca para falar, amém? Eu vou estar fazendo uma rápida oração, irmãos, eu vou estar encerrando. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, Pai, que estiver ouvindo essa palavra, Senhor. Toca o coração deles, Pai, para que eles venham, Senhor, a partir de hoje, Pai, ser, Pai, prudente como uma serpente e simples como uma pomba. E fazer não aquilo que eles queiram fazer, mas aquilo que o Senhor colocar o coração deles. Que eles, quando for Pai, se sentir amedrontado, Pai, se sentir ameaçado no meio de lobos, Pai, eles venham venha saber se portar como verdadeiras ovelhas. Que a ovelha, Pai, ela ouve a voz do Pai e segue. Que a partir de hoje, Pai, essas pessoas, Senhor, venham ouvir a Tua palavra e venham te seguir, venham falar aquilo que o Senhor colocar no coração dela e na boca delas, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha direcionar, Pai, cada vida, Senhor. E guiar cada vida, Pai, venha dar direção, Pai, no falar, no agir e no pensar. É o que eu te peço, Pai. Muda essa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém.